Fala galera, professor Irins aqui na área, tá passando para deixar para vocês mais uma prova aí, tá? De concurso público agora da PCDF, a prova de agente, uma prova show de bola que eu vou resolver para vocês aqui agora, tá? Então se liga só, vem comigo, muita dica a gente vai dar aqui para você se ligar como ela é bem fácil, bem tranquilo, uma prova que eu achei no nível bem interessante, bem legal e agora a gente vai resolver para vocês, tá? Se liga só. Primeiro ponto, ele vai dar um texto aqui que vai servir para boa parte das questões, certo? Esse texto aqui. E aí depois a gente vai julgar o que é que ele quer. Um agente com um objetivo de mensurar o risco da propagação do Covid-19 em uma investigação na qual averiguava um possível descumprimento do artigo 268 do Código Penal, que define como crime de infração de medida sanitária infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Obteve de uma testemunha as informações a seguir. Houve, no local investigado, uma festa com aglomeração de moças e rapazes. Não havia álcool em gel e ninguém estava usando máscara. Cada rapaz cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros rapazes com apertos de mão. Cada moça cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros presentes com um aceno. Considerando que são verdadeiras informações prestadas pela testemunha na situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. Então vamos lá para a primeira questão dessa prova, tá? Se na festa havia 20 moças e 18 rapazes, o número de cumprimentos entre moças e rapazes com acenos foi superior a 350. Vê só, você vai ter o cumprimento entre moças e rapazes. Basicamente aqui, para você cumprimentar um ou outro, você precisa o quê? De duas pessoas, tá? Mas aqui basta você utilizar o princípio multiplicativo. Por quê? O cumprimento entre eles, certo? Entre moças e rapazes. Quantas moças você tem? 20. E vai cumprimentar quantos rapazes? 18. Ok? Então, 20 vezes 18, a gente vai ter aqui, ó. 2 vezes 18 vai dar 36. Só que a gente tirou esse zero aqui, 360. Dando o gabarito da questão aqui, ó, correto, tá? Corretinha a questão, vamos aí para a próxima questão da prova, beleza? Então, vê só, mais uma questão com o mesmo texto, tá? Se na festa havia 20 moças, o número de cumprimentos com acenos entre moças foi superior a 200. Vê só, para fazer o cumprimento entre moças, o que acontece? Você precisa cumprimentar pelo menos duas moças. Mas a ordem importa? Ora, se você tem a moça A e a moça B, por exemplo, é o mesmo cumprimento que a moça B e A? Claro, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, a gente vai trabalhar com o quê? Com a combinação de quê? De 20 moças para escolher duas, tá? E aí, o que a gente faz? A gente faz 20 vezes 19 dividido, como aqui tem um 2, ó, dividido por 2, tá? Porque o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2, beleza? Então aqui vai ser igual 20 dividido por 2, a gente consegue 10, 10 vezes 19, 190. Então, ó, gabarito está errado. Por que está errado? Porque foi inferior, tá, a 200, como ele afirma na questão, beleza? Vamos para a próxima questão da... Então, pessoal, nessa questão aqui, o número de comprimento entre rapazes e moças é proporcional ao número de rapazes presentes. Vê só, vamos fazer aqui uma ideia. Vamos fixar aqui o número de moças, tá? Digamos que a gente tenha 18 moças, certo? Desculpa. 18 moças. E aí, o que acontece? Esse 18 moças aqui aí vai ser uma constante, ok? Ele não vai mudar. Então, se a gente tiver um rapaz, quantos comprimentos nós vamos ter? 18, certo? Se a gente tiver 18 moças e 2 rapazes, quantos comprimentos nós vamos ter? 36. Se tivermos 3, 18 vezes 3, vai dar igual a 3 vezes 8, 24, 4 vão 2, 1 vezes 3, 3, 54. Então, 54 comprimentos. Veja que quanto maior a quantidade de rapazes eu vou colocando, mantendo constante a quantidade de moças, tá? Você vai ter uma grandeza diretamente proporcional, beleza? Então, ó, o gabarito aqui está corretíssimo. Tamo junto? Vamos lá para a próxima questão. Então, se liga só, galera. Olha essa pergunta aqui. O número total de cumprimentos ocorridos na festa
acenos e apertos de mão é proporcional ao número de presentes. Veja só, quando você tiver 2 presentes, como é que você vai ter? Quantos acenos ou apertos de mão você vai ter? Olha, você vai ter que fazer a combinação de 2 para escolher 2, que aqui vai ficar quanto? 1, ok? Se você tiver 3 presentes, quantos você vai fazer? A combinação de 3 para escolher 2. Quando você tiver esse aqui, o N for, o P for N menos 1, basta você repetir esse aqui. Então, aqui são 3. Quando você tiver 4, então você vai ter combinação de 4 para escolher 2. É aí que você vai fazer 4 vezes 3, dividido por 2 vezes 1. Corta, corta, aqui fica 2. 2 vezes 3, 6. Aqui já dá para ter uma noção. Veja que eu não tenho um valor constante que eu sempre multiplique pela quantidade de presentes, certo? E aí você não vai ter, quando você fizer a subtração, ó, daqui para cá, você não vai ter um valor constante. Então, o gabarito dessa questão aqui é errado, porque ele não é proporcional ao número de pessoas presentes. Beleza, galera? Valeu, vamos aí para a próxima questão. Olha só, agora a questão muda, certo? Agora que a gente vai trabalhar com proposições lógicas, certo? A gente estava aí trabalhando com os princípios multiplicativos, análise combinatória. Então vamos lá. Luiz, Fernando, Paulo, Carlos e Marcos, suspeitos de terem praticado determinado crime, foram convocados para depor. Na delegacia ocorreram os eventos descritos a seguir. Marcos e Carlos preferiram ficar em silêncio. Fernando afirmou que o culpado era Marcos ou Carlos. Luiz afirmou que o culpado era Fernando ou Carlos. Paulo afirmou que Marcos ou Fernando eram os culpados. Se os 3 que se pronunciaram mentiram nas afirmações, então os culpados são Luiz e Paulo. Pessoal, galera, ele está dizendo que tudo isso aqui é mentira. Como é que a gente faz para negar isso aqui? Ora, se tudo isso aqui é falso, o que é que vai ser verdade? A negação. Então, veja só. Quando o Fernando afirma que o culpado é Marcos ou Carlos, veja bem. Você tem que tomar cuidado com a negação. Você pode negar dizendo que eles não são culpados, ou se o antônimo dele for a única coisa, então, se você não é culpado, consequentemente você é inocente. Então você pode trocar culpado por inocente, ok? Mas você não pode negar, por exemplo, a posição quando diz, Luiz é feio. Qual seria a negação? Luiz é bonito? Não. Uma pessoa que não é feia, não necessariamente ela vai ser bonita. Ela pode ser linda, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser horrível. Então toma cuidado quando você for trabalhar a negação, ok? Então fica ligado. Então quando você negar isso aqui, você pode botar o seguinte, então, o Fernando afirmou, vou só fazer o finalzinho aqui, ó, só essa parte aqui que nos interessa, beleza? Que o inocente, ou que os inocentes, porque tem um plural aí, são Marcos. Aí você troca o ou pelo i. E Carlos. Então, ó, Marcos e Carlos são inocentes, beleza? Então, deixa eu botar aqui. Luiz, Fernando, Marcos. Espera aí, deixa eu botar aqui na ordem que ele deu. Luiz, Fernando, Paulo, Carlos e Marcos. Ora, já vamos excluir aqui dessa lista 2. Então, a gente já exclui Marcos e Carlos, ok? Então, Marcos e Carlos a gente já viu que é inocente. Para não precisar repetir tudo isso, então a gente já vê aqui que Fernando, que não apareceu na primeira, também é inocente. Então, ó, Fernando é inocente. Quem dessa lista aqui sobra? Paulo e Luiz. Logo, o gabaritozinho aqui é correto, porque os outros demais são inocentes e só sobram esses dois aqui, para eles serem os culpados. Tranquilo? Vamos lá para mais uma questão. A proposição, se Marcos é culpado, então Paulo ou Carlos são inocentes, equivale à proposição,
Se Paulo ou Carlos são culpados, então Marcos é inocente. Vê só, galera. Primeiro ponto. Se ele pediu a equivalência, tá? Vamos lá. Aqui ele pede a equivalência, certo? E aí vamos identificar quais são os conectivos para a gente poder fazer a equivalência. Se, e aqui tem um ou. Aqui é um sim então, né? E aqui tem o ou. E aí o que acontece? Como ele disse que a equivalência era um se, continua sendo sim então, o que a gente tem? A gente vai ter isso aqui, ó. Quando você tem se A, então B, a equivalência disso é se não B, então não A. Ok? Então você tem que fazer, ó, você cruza e você nega. Ok? Se for manter o sim então. E aí o que acontece? Só que você tem que ficar ligado, porque tem esse ou aqui, ó. Você não vai ter que negar, então você tem que começar se Paulo. Só que qual é a negação do ou? O i. Ora, o que aparece aqui? Ou, meu irmão, corta isso aqui, ó. Já era. Já era. Então o gabaritozinho aqui é errado, você não precisa nem saber o restante. Beleza? Então uma revisãozinha aí sobre equivalência, para a gente poder fazer essa questão. E agora, se dois desses acusados forem aleatoriamente escolhidos para uma acariação, a probabilidade, vamos trabalhar agora com probabilidade, de serem os dois culpados é igual a 1/10. Vê só, ele vai ter que fazer uma escolha e depois vai fazer a segunda. Quantas pessoas tem aí para ele poder escolher? Ora, ele tem o quê? 5 pessoas, tá? Lembrando que ele tem Luiz, Fernando, Paulo, Carlos e Marcos. E desses aí, 2 são culpados. Então, ó, ele pode... O que é a probabilidade? É os casos favoráveis, tudo aquilo que te é favorável, dividido pelos casos possíveis. Então, como é que você vai fazer isso? Quantos são os casos possíveis que você tem na primeira escolha? Ora, você tem 5 pessoas para serem escolhidas. E aqui você vai escolher 5. Então, você tem 5 para serem escolhidos, certo? O que te é favorável? Quantos casos? 2. 2 pessoas são favoráveis para você, tá? A partir do momento que você escolhe uma, certo? Você fez a primeira escolha, tá? Aqui eu vou botar um i, você faz a primeira escolha e a segunda, você passa a ter quantas pessoas a serem escolhidas? Olha, se você já escolheu uma, basta você tirar. Então, os seus casos possíveis passam a ser 4. E aí, se você tinha 2, então provavelmente você já escolheu uma, aqui fica 1. Quando a gente tem um conectivo i aqui, o que a gente faz? A gente multiplica. Então, vai fazer 2 quintos vezes 1 quarto. Ora, esse 2 pode cair com esse 4. Então, aqui vai ficar 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2. 1 vezes 1, 5 vezes 2, 10. Dando aqui a nossa probabilidadezinha. Gabaritozinho correto, beleza? E aí agora chegamos à última questão da prova, tá? Vê só. Considere que a diferença... Deixa eu mudar aqui. Considere que a diferença de idade entre os dois mais velhos seja igual a 10 anos. Tá? Então, entre os dois mais velhos seja igual a 10 anos. E que Carlos tenha nascido em 94. Se em 2021 a soma da idade dos 5 suspeitos for igual a 110 anos, então é correto afirmar que, no máximo, 2 deles têm 18 anos de idade ou menos. Vê só. Só que antes disso, tem uma afirmativa que diz assim, ó. Todos eles terão mais de 15 anos de idade em 2021, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. Se Marcos nasceu em 94, ele tem 26 ou 27 anos. Ele não falou se ele fez idade, tá? Se ele fez idade nova. Deixa eu botar um ou aqui, porque essa aqui é uma disjunção exclusiva, certo? Ou 26 ou 27. E a gente não pode dizer que Marcos é o mais velho. Por quê? Se Marcos for o mais velho, se ele tiver 26, tá? Vimos que ele tenha 26, aí o outro, o segundo, vai ter que ter 16, aí vimos que tenha 16 e 16, sei lá. Ora, você já não garante
isso aqui, ó. Você não vai ter como afirmar. E outra, vamos ver se dá 110. 16 com 16, 32, 48, 48. Mais 26, 8, 6, 14. Vai 1, 6 e 1, 7. Ora, só vai dar um total de 74 anos. Então ele não pode ser o mais velho, certo? Consequentemente, ele também não vai ser o mais novo, porque se for o mais novo, vai passar de 110. Então vamos supor que Marcos, ou que Carlos seja o segundo mais velho. Então, se Carlos é o segundo mais velho, então ele vai ter, vamos fazer com que ele com 26, certo? Qualquer coisa a gente faz com 27. Então, ele com 26, depois tem que vir um cara com 36, tá? E aí aqui, galera, o que a gente pode fazer? Vamos supor, certo? Uma forma disso aqui chegar com 5 a 110 anos, beleza? Então, ó, o próximo aqui com 18, e vou botar um xzinho aqui para eu descobrir quanto é que falta para chegar em 110. Então aqui, ó, eu somo todo mundo, se aqui não passar, né? Então vamos lá. 26 mais 36, 12, vai 1, 3, 6, 62. 62 com 36 vai dar 2, 8, 9. Então, 98 para 110, falta 12 apenas. Então, isso aqui não pode ser. Então, aqui, ó, eu vou ter que... Vou trocar esse de 18 agora. Vou trocar esse de 18. E vou voltar aqui, ele tem 15, certo? Só que esse aqui vai ter quantos anos? 15 também. Por quê? Olha só, quando você somar, como é que vai dar? 15 mais 15 aqui vai dar 30. Esse aqui a gente já viu que dá 62. 62 mais 30 vai ficar 92, mais 18 igual a 110. E aí, galera, o que acontece? Ele diz que dois deles, tá? Ó, dois deles têm 18 anos de idade ou menos. Ora, a gente já viu que não. A gente já viu que tem que ser no mínimo 3, certo? Gabaritozinho aqui, errado. Finalizamos a nossa prova. Se você gostou, deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve aqui no canal. Nós estamos chegando aí, pelo menos hoje, né? O dia de hoje, deixa eu ver que dia é hoje. Dia 1º/9, nós estamos chegando aí a quase 3.000 inscritos no canal. Espero que quando você veja esse vídeo a gente esteja mais do que isso, mas deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e deixa o teu comentário. Se você fez essa prova, me diz aí como é que você foi, beleza? Tamo junto, fosse honra. Valeu!